Oi, pessoas, estamos de volta. Nós vamos bater esse papo aí sobre a continuação do vídeo da reunião ministerial, tá bom? Eu vou fazer em três partes, como eu disse para vocês, mas é legal para a gente até poder facilitar a interação e a forma de entender o que está acontecendo naquele vídeo, que nos facilita também a vida, tá bom? Nesse caso aqui, nós vamos mostrar uma continuação daquela reunião, mas pensando aqui a partir do momento em que existe uma agressão ao externo, tá bom? Nessa reunião foram feitas várias agressões. As pessoas que seguem o bolsonarismo, a quem não segue, a quem que é visto como inimigo, né? Quem tem ideologicamente uma visão diferente é visto como inimigo, e todo inimigo, ele normalmente, a partir da visão do autoritário, ele normalmente é para ser destruído, ele é para ser massacrado, ele é para ser morto, para ser extirpado do convívio. Então, isso é muito importante que a gente entenda, porque o fascismo, ele nasce a partir de ideias, de conversas, de discussões desse tipo que esse cara provoca, tá bom? Então, vamos ver aqui o próximo vídeo para entender as complicações que a gente pode ter, e por isso que talvez a justiça cortou muita coisa, né? Eu percebi que mesmo quando ele não coloca ali que foi suprimido com o logo, que foi como no primeiro vídeo, no segundo vídeo que nós vimos, e em outros que vocês vão ver, mas eles deixaram escapar algumas coisinhas que mostram claramente alguns mal-estares que vão ser criados para a gente a partir dessa reunião, mas das outras também, tá bom? Então veja esse vídeo aqui para a gente poder discutir na frente. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das coisas mas que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando realmente. Temos problemas. Aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo que seu filho, sua filha está comentando? Tem que ver, mas depois que ele engravida, às vezes é falar com ela. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele, já era. E a informação é assim. Eu estava vendo, estudando aqui semana aqui, como é que o serviço chinês secreto trabalha nos Estados Unidos. Qual a preocupação nossa aqui? É simples o negócio. Não deve falar publicamente. Deve falar como? Está todo mundo vendo o que está acontecendo? Tudo bem. Tá. Você tira do... Porra, tu não tira. É uma realidade. Não adianta esconder mais, tapar o sol com a peneira. Vai em alguns ministérios, tem gente desse plantado aqui dentro. Então não quebrega. Zero. Precisamos dele para vender? Sim. Precisa também de nós. Que se não precisasse, não estaria com informações da gente, não. Precisa. E é um negócio, pô. E devemos aliar com quem tem alguma afinidade conosco. Para a gente poder fazer valer a nossa vontade naquele momento. Não adianta se esconder aqui, depois tem um problema, daí liga pro tio, e fala, pô, você me ignorou até hoje. Você só não me chamou de imperialista, igual a esquerdalha e o FHC falavam no passado. No resto, agora não dá mais. Então essa é a preocupação que temos de ter. A questão estratégica, que não estamos tendo. Muito bem, aqui ele mete o pau na China. Eu imagino o quanto de besteira que não saiu dali, pelo quanto de corte teve ali. Ele é mimizento, ele é chorador, ele é um covarde, mas ao mesmo tempo ele tenta ali naquele grupo, porque ele está em turma, a turba o ajuda a sentir seguro, ele mete o pau dizendo que sabe como é que o serviço secreto chinês funciona, ele usa a xenofobia dele constantemente, que ele faz isso com os indígenas, com os negros aqui, mas ele faz isso com os povos que ele sente que são menos e são menores do que ele acredita que são. Nesse mesmo tempo, ele é um cachorro vira-lata de tal forma que o vira-latismo dele chama o Trump de tio, como se ele tivesse algum problema geopolítico e ligasse para o Trump resolver. Olha a estupidez dessa pessoa, olha onde nós chegamos, olha que incapacidade, nós saímos de um país, por pior, vocês podem falar qualquer coisa do PT, você pode falar de qualquer coisa dos governos petistas, mas nós saímos de um capacismo lá do Fernando Henrique para uma forma diferente de ser visto pelo mundo.
nós éramos respeitados por todo mundo a partir de um determinado momento, mas que nós não tínhamos antigamente. Nós começamos a ser um povo que não tinha respeito, apesar de ser um povo que tinha tudo, um país que tinha tudo para crescer, para demonstrar crescimento. Esse capacho dos americanos veio para poder colocar a gente sobre, de novo, os pés com a bota do Trump e dos americanos. Então, é um país que talvez tivesse muito para desenvolver se a gente não se mantivesse sob julgo de pessoas que não estão nem aí para a gente, né, para o nosso crescimento, mas também para países que não estão nem aí com a gente. E isso não é um mérito nosso. Os americanos não estão aí com ninguém. E aí eu vou lembrar uma fala aí de um outro político que dizia o seguinte: os americanos pensam da seguinte forma: primeiro americano, segundo americano, terceiro americano. Se por acaso sobrar um tempinho, lá na sexta, sétima posição, ele pensa no americano. Ele nunca vai pensar em outro povo. É tanto que eles não estão nem aí com quem morre, com as crianças mortas nas guerras que eles provocam. Eles promovem guerra o tempo todo. E esse cara é o cara que acha que nós devemos seguir. É o cara que acha que ideologicamente a gente tem que estar ligado. Acha que nós devemos ser capazes dessa gente. E essa fala que leva nesse vídeo a gente entender. No outro vídeo agora, eu quero que vocês prestem atenção, porque ele é um vídeo que ele também vai falar, vai pegar algumas falas do Bolsonaro, trazendo para a gente uma ideia sobre como é que ele age de verdade, tá? Como é que ele faz a inserção do jeito Bolsonaro de governar no dia a dia, nas autarquias e nos lugares. Prestem atenção. Quando explodiu o metro, conversei com o Paulo Guedes. Desculpa a linguagem, é uma putaria. Putaria o metro. Trocar tacógrafo, trocar taxímetro, botar chip na bomba de combustível. Putaria. Igualzinho tomar 3 quilos. Tá muito bem com ela. A gente vai porrada. Ah, botou um coronel. O coronel foi bater no índio. Não ia botar um coronel, você vai ter uma formação. E assim nós devemos agir. Como estava discutindo agora, IFAM, está lá vinculado à cultura. Eu fiz a cagada e não escolher uma pessoa que tivesse também outro perfil. Uma excelente pessoa que está lá, mas tinha que ter outro perfil também. IFAM para qualquer arma do Brasil. Compara do Luciano Hang. Encontra lá um cocô petrificado de índio, para a obra. Para a obra. O que tem que fazer? Alguém no IFAM que resolva o assunto. E assim nós temos que proceder. E assim cada órgão, como falei da Cristina, que mudou uma ação normativa, revogou uma ação normativa, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Oliveira, parabéns, assim são outras decisões. A questão de armamento, as questões de... Por quê? Peraí. Ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que tem praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? E aí ele vem falando ali de coisas que a gente sabe como é que funciona. Então, o jeito Bolsonaro de agir, de governar. Eu explodi o Inmetro. Por mais que vocês não concordem quando o Inmetro faça alguma coisa, o taxista, por exemplo, que vai reclamar, o caminhoneiro do taquígrafo que vai reclamar, mas são medidas que fazem a proteção das vidas. Pensa você que é pai, que é mãe, se aqueles berços fossem feitos de qualquer jeito, teu filho podia morrer asfixiado, podia morrer entalado no berço. Um monte de produtos chineses que foram tirados do mercado justamente porque extrapolavam o nível de tinta, de chumbo e um monte de outras coisas. Né? A quantidade de remédio, de um determinado produto no remédio, tudo isso, ou boa parte dessas coisas, são pensadas a partir das normas do Inmetro. Não se pode fazer muita coisa. Ele colocou um cara lá que facilitasse tudo. Em relação ao tacógrafo, quantas mortes a gente não sabe que acontece no dia a dia, nas estradas, porque os motoristas não respeitam. O tacógrafo está lá justamente para poder dizer, olha, teu motorista, empresa, está fazendo isso todos os dias, está fazendo isso em tal momento, andou fazendo isso. Entenderam? Essa visão que o Inmetro não é nada, que só atrapalhava, chip na bomba de gasolina, nós sabemos aí o tempo todo quantos
postos de gasolina não são fechados pela vigilância, aí, pela fiscalização, porque não tinha como entender, como ver o que os caras faziam, nós, consumidores, não tínhamos, e os caras foram lá e lacraram porque aquele posto estava cheio de problemas, que misturava gasolina, que fazia uma sacanagem que ainda acontece, provavelmente, por aí pelo Brasil, que é de colocar uma determinada parte e a gente pagar a outra, ou seja, eu coloco 100 reais, mas realmente no meu tanque, mas eu pago 120, porque os caras colocaram lá para ser 10, 20% a menos de gasolina. Vocês entendem isso? O Inmetro está lá para isso, esse cara quer destruir esse tipo de coisa. Esse cara está trazendo a ideia de que não pode ter esse tipo de regulação, que os consumidores têm que arcar com todos esses prejuízos, que o empresário vagabundo faça o que ele quiser. É disso que ele está falando. É disso que ele fala quando ele coloca que o IPHAN, por exemplo, e aí tem uma denúncia hoje, já no Estadão, dizendo que ele fez sim, trocou a diretora do IPHAN, olha só, por causa do Luciano Hang, o cara da Havan, que pagou para ele aquele monte de propagandas, que fez propaganda para ele todo o tempo, que é amigo dele, então ele está lá para os amigos. Ele fala nomes como se aquelas pessoas fossem amigas dele, e que essas pessoas são mais importantes que o Brasil, que o futuro do Brasil, que as normas que o Brasil tem. Então, vamos tomar um pouco mais de cuidado nesse momento, porque aqui ele só fala, por exemplo, da forma que ele fala em relação à algema, porque aquela pessoa que está falando de uma mulher aqui no interior de São Paulo, aquela pessoa ela só foi presa depois de muita conversa, e eu vi o vídeo inteiro, de um fiscal, eu não lembro, eu não sei de onde era, parecia um policial civil, e a pessoa não saiu, não quis, mesmo sendo um decreto. E aí, eu também não concordo com algemas de forma nenhuma, a não ser que tenha ali uma necessidade muito extrema mesmo, mas se a pessoa não se dispôs a entrar em conflito, nada, eu também não concordo com o uso de algema. É a única coisa, talvez, que eu e o Bolsonaro concordemos na maioria das coisas. Mas, naquele momento, a polícia tem um poder de polícia que ele vive o tempo todo criticando, né, que ele fica o tempo todo falando, quando se trata de mexer com pessoas que são afinadas ideologicamente com ele. Eu não vejo ele falando disso quando a pessoa é morta, eu não vi ele falando sobre isso quando mataram um menino agora há pouco, quando mataram o outro menino na semana passada, quando mataram aquele cantor. Eu não vejo, esse cara não fala nada sobre isso. Ele só fala de uma coisa que é uma algema, mas mortes para ele de negros e periféricos não estão nem aí. De pessoas de periferia ele não está nem aí. Então, no próximo vídeo a gente vai ouvir um pouquinho mais do governo dele, mas da voz de uma outra pessoa, que também é muito importante a gente entender por que ele apela tanto para algumas pessoas que estão no seu governo para poder ajudar a bancar essas neuroses dele, tá bom? Vamos ver. Isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for à esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. 8 anos por homofobia. Daí inventa o racismo, como inventaram agora pro Von Traub. Desculpa o desabafo. Puta que eu pariu. O Von Traub pode ter falado a maior merda do mundo, mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Que nós somos submissos ao povo. Nós queremos realmente, como disse, se não me engano, Margaret Thatcher, né? Ou Reagan, não sei, para ser conduzido pela porra brasileira. E ponto final. Onde o povo está, vamos estar junto. Eu não convidei ninguém para ir para frente do Forte Apache. Ninguém, zero. Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou para lá. A imprensa está falando agora que não sei, 2 ministros militares aí não aceitaram meu convite. O dia que ou eu convido o ministro para o churrasquinho em casa, eu pago uma missão. Tá? Não sei, eu vou pagar uma missão. A missão for absurda, o ministro falou, tchau, tô fora. Tá certo? Ou vai e fica puto, mas vai, pô. E jamais eu vou pagar uma missão escrota para quem quer que seja. Nem no quartel fazer isso com recruta. Nem no quartel. Tá certo? Quem dirá o nosso convívio aqui, que é muito bom,
partir para essa linha. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada, tá zero. E aí ele vem falando de coisas que são bem genéricas mesmo, né? Vejamos, uma dessas coisas que ele traz aí é que ele não incentivou, por exemplo, as saídas, essas pessoas fazerem aquelas manifestações minúsculas, pobres, agressivas, mas ele incentiva todo o tempo. E aí já se foi visto, durante todo esse tempo aí, as mídias sociais dele movimentando, os filhos dele movimentando essas pessoas. A sorte é que essas pessoas não estão em grande número. Hoje, por exemplo, na Paulista tinha bastante gente lá, e é um problema que nós vamos ter que enfrentar, porque dentro dos quartéis, dentro dos batalhões das polícias, é que o fascismo está se proliferando, porque ele está saindo um pouquinho, está perdendo força talvez na sociedade, mas está proliferando dentro dos quartéis e, consequentemente, volta a reforçar na sociedade o fascismo dos policiais, tá bom? Então, nós precisamos começar a nos proteger, a proteger o mundo do futuro, o Brasil do futuro, tudo bem? Ele fala do Weintraub, ou Von Traub, como ele diz, né? O Weintraub, ele diz em algum momento nesse ano sobre essas questões relacionadas ao racismo, e ele foi muito criticado. Né? E aí a mídia bateu de frente, a esquerda bateu de frente, mas ele está dizendo que não foi, porque na visão do Bolsonaro, racismo não existe. O racismo é uma coisa que não deveria ser pensada da forma que ela é pensada ou falada. E para ele não existe. Então qualquer coisa que o Bolsonaro fale, qualquer coisa que o Hélio Negrão fale, ou o Weintraub fale, tudo é normal, tudo é passável, porque na cabeça dele não é agressivo para ninguém, tá bom? Então, desse ponto de vista, eu queria trazer para vocês, e ele faz uma outra coisa muito chata, que é ameaçar os ministros. Ou vocês vão ou vocês não vão. Né? Ou vocês vão ou ficam em casa. Ou vocês estão comigo ou não estão. Né? Então, isso é muito importante. Nesse outro vídeo, eu quero que vocês entendam o puxa-saquismo extremo, o covarde, como ele se sente quando ele encontra outros covardes e está em grupo. Presta atenção nessa fala, que é muito importante, ela é muito legal para entender quem apoia Bolsonaro, que são os covardes, como esse cara aqui vai falar, mas também quem apoia Bolsonaro na sociedade, tá bom? E quem apoia ele lá dentro. Esse vídeo faz uma diferença muito grande no recorte que a gente está falando aqui, tá bom? Pessoas que tomavam dinheiro a 25% ao mês. Quer dizer, todos os ladrões lá, PT, PMDB, PSDB, aquela ladroagem toda, 25% ao mês. E ninguém se indigna. Esse governo que se indignou, o governo dos liberais. Então, assim, acho que a gente está com um problema de narrativa. Hoje de manhã, por exemplo, o pessoal da Band queria dinheiro. O ponto é o seguinte, vai ou não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Ah, não vai dar dinheiro para Bandeirantes? Passei meia hora levando porrada, mas repliquei. E falei, olha, vocês estão em casa? Eu tenho 30 mil funcionários na rua. Não tem esse negócio, essa frescurada de home office. Eu já visitei 15 agências. E você em casa? Aí o pessoal ficou um pouco mais calmo. Quer dizer, eu posso ter 30 mil brasileiros nas agências lá. Sabe quantas pessoas a Caixa está pagando hoje? 7 milhões de pessoas. E todo mundo em home office. Que porcaria é essa? Desculpa o meu ponto, presidente. Quando o senhor falou, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, num camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha. Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar ou morrer. Que isso? Espera aí que eu vou me emocionar um pouco agora, tá bom? O cara tá falando de uma história no Rio de Janeiro, onde a mulher e a filha de um determinado deputado foram fazer ginástica, foram numa piscina, e a mulher e a adolescente foram levados presos. Volto a dizer, não concordo com a truculência da polícia em nenhum momento, em lugar nenhum, tá bom? Mas, de qualquer forma, existe um decreto lá, e aí ele deveria falar disso de forma da lei. Agora, olha só, esse covarde é um tipo de covarde que a gente conhece em todas as situações, na escola, na sociedade. É o cara que fala, mas não tem coragem de ir na rua
cobrar, ele não tem coragem de fazer uma manifestação, ele não tem coragem de abrir mão de um emprego dele. É o típico capachão da vida inteira que nunca conseguiu nada em relação, e eu não estou dizendo nada material, em relação a se sentir realmente confiante, ele precisa de 15 armas. Então, ele é tão covarde que quando ele fala das armas, olha que louco isso, ele diz o seguinte: se fosse comigo, se fosse minha filha, se eu visse minha filha, eu ia pegar minhas 15 armas, e aí eu morro. Então, o cara é muito tapado. E aí, logo em seguida, ele fala que mata ou morre. Mas ele, logo, na primeira coisa que ele fala, eu não ia pegar minha. Para não se comprometer que mataria pessoas, não sei o quê, ele fala que morre. Porque é covarde. O covarde, ele faz esse estardalhaço ali dentro. Ele não é capaz de enfrentar nada que o traga para frente de uma luta. Né? Então, esse vídeo ele mostra claramente isso. Outra coisa, e aí é muito importante, eu gostaria de saber o que o Ministério Público vai fazer, o que os meios, a legalidade vai fazer, porque ele falar que a Band pediu dinheiro para ele, isso é muito, muito, muito importante que a gente tenha esse olhar agora, tá bom? E aí eu gostaria que a gente cobrasse dos meios legais, da justiça, que fizesse alguma coisa agora, porque a Band pedindo dinheiro para poder proteger é um canal que influencia muita gente com os Datena da vida, que o Datena até falou que nunca mais quer fazer entrevista com o Bolsonaro, nunca mais, ele falou, e porque provavelmente ou esse dinheiro foi pensado, esse cara falou isso, pensando em alguém como o Datena mesmo, que estava pedindo dinheiro, ou a própria empresa estava pedindo dinheiro para poder manter as aparências do governo Bolsonaro nesse sentido. Né? Aqui na frente é muito legal o que ele fala também, esse mesmo cara. Presta atenção nisso, que é muito importante para a gente entender o bolsonarismo. Estado Federal. Mas Ela assim, foi calado e saiu calado. E aquele governador roubando para a direita, para tudo quanto é lado. Então o governador rouba, aí ele sai prendendo todo mundo e fica tudo isso por isso mesmo. Aí a gente faz o maior programa da história da humanidade de inclusão de pessoas que recebiam 25% ao mês, cobravam. PSDB, PT, PMDB, aquele grupo todo. Na hora de privatizar, todo mundo, porra, com 200 milhões, 300 milhões, porra. Tem vice-presidente da Caixa que eu expulsei, dos 120, 105 eu tirei. E se o senhor precisar, obviamente, o meu chefe, o ministro Paulo Guedes, ele decide. Não tem problema. Inclusive, porque o que acontece é o seguinte, se roubar, eu vou ligar para o ministro Moro para prender. Agora, se precisar de uma diretoria, não sei o quê, desde que sejam honestos, o ministro Paulo Guedes é que decide, etc. Mas dos 120, eu tirei 105. E na Caixa não tem desonestidade, até onde eu saiba. Mas, assim, eu acho que a gente está levando muita porrada, presidente. E, de novo, não estou dizendo de ninguém daqui não, só leva porrada. Agora tem um limite. E aí ele vem falando, a primeira coisa que ele levanta é que o governo do Rio de Janeiro, o governador, não confio, não é ideologicamente afinado comigo, e eu jamais destinaria apoio a uma pessoa como o Witzel, pelo banditismo mesmo. Do meu ponto de vista, ele é bandido quando ele manda as polícias dele matar pessoas nas favelas sem nenhum remorso, sem nenhuma capacidade, nenhuma empatia, né, sem nem tentar resolver as coisas de outra forma. Então, ele é um bandido para mim também, mas ele está falando porque está roubando. Está roubando o quê? Eu acho que ele tem que comprovar agora. Agora está na hora do Witzel mostrar que foi juiz alguma vez, realmente. Né? Que é capaz de tomar decisões e não ser o covarde que ele demonstra ser também. Então, essa fala dele também traz uma outra repercussão que é muito importante a gente ver. Quando ele fala o tempo todo do PT, do PSDB e tal, tentando fazer com que o Bolsonaro sinta-se o rei, na verdade, e ele vem falando de situações que muitas vezes ele não sabe, talvez, como funciona. E fica claro que o capacitismo é tão grande que ele fala que mandou várias pessoas embora e que pode mandar mais, porque se os caras quiserem, ele pode fazer. Então, é uma falta de competência, realmente, desse cara. Ele fala que está nos limites, mas ele não é um cara capaz de tomar nenhuma atitude em relação a nada. Bom, é a gente olhar para isso e entender quem é que está no poder nesse momento. Agora, isso a gente está falando do Brasil, do que está acontecendo internamente. Agora, gente, imagina com essa pessoa no poder, com essa pessoa falando externamente, vamos ver o que pode acontecer com esse país?
Isso eu tenho medo. Esse eu tenho medo. Contemplada, eu queria mencionar o seguinte: eu acho que é fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de 4, 5, 6 países que vão definir a nova ordem mundial. Outro dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus do pré quanto o pós-segunda guerra do pré. E eu acho que é verdade. E assim como houve um Conselho de Segurança que definiu a ordem mundial, 5 países depois da Segunda Guerra, vai haver uma espécie de novo Conselho de Segurança, e nós temos dessa vez a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar e ajudar a formatar um novo cenário. E esse cenário, eu acho que ele tem que levar em conta o seguinte: estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização. Vai haver uma nova globalização. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Foi uma globalização que, a gente está vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, etc. Essa nova globalização, acho que não pode ser cega. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da liberdade, dos valores. Então, eu vejo um cara que parece que não sabe onde está totalmente alienado do espaço onde ele ocupa, dizer que o Brasil, numa nova ordem mundial, com esse Brasil que nós temos, a não ser que seja coordenado só pelos americanos, se o Trump achar que vale a pena colocar lá para poder fazer votos, trazer votos fáceis para ele, talvez, se os Estados Unidos, talvez, sei lá, alguns poucos países, Arábia Saudita, países tomarem conta do mundo, talvez sim nós conseguimos sentar em alguma cadeira da ONU, que não seja só talvez nesses espaços que não significa nada no mundo. Mas esse cara, ou ele é louco, que nós estamos realmente tão bem assim lá fora, com toda a mídia mostrando claramente, com toda a rejeição que nós estamos vendo do país nas mãos ou pelos outros governos, né? O país que está na mão dessa gente e a rejeição que ela tem nos outros governos, é incrível. E esse cara está totalmente alienado. Ou ele anda falando só com os poderosos mesmo, só com quem é dono e que manda lá. Ou ele já está falando com todo mundo que é possível de mudar esse espaço que a gente alcançou aí, com ele no poder, tomando decisões extremamente burras, como ele tem tomado, né? Ou que ele tem falado. Esse é o problema. Então, eu tenho medo de como é que vai ser as nossas relações com a política externa, com os outros países. Nossa política externa está extremamente deplorável com esse tipo de gente que está lá. Então, o próximo vídeo vai mostrar um pouquinho mais para a gente de coisas que às vezes dá vontade de rir. Mas vamos lá. Então, acho que é importante esse tema de fazer essa análise intertemporal, de ver realmente qual é a eficiência do gasto. E, por último, último ponto, conversando com investidores, a gente tem feito isso, inclusive nós fizemos uma conversa, 2 bancos centrais com investidores, inclusive de infraestrutura, e o problema principal que aparece em toda a conversa no Brasil, do investidor privado, é que, no passado, toda vez que o investidor privado entrou, teve muita sacanagem. O tema da governança é super importante. Então, eu estava conversando com o Marinho, a coisa mais importante desse projeto, na minha opinião, é garantir que a governança é boa, para o investidor privado ter certeza que ele vai estar junto com o governo, ou ele vai estar em grande parte tomando risco, às vezes o governo vai tomar um pouquinho, mas que é uma coisa que ele não precisa se preocupar na frente com a governança. E o jeito de melhorar a governança é colocar agentes internacionais que fazem governança mundial. Ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do STF trazer o aborto de novo para a pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem o coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral?
O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação de aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora, este governo é um governo pró-vida, é um governo pró-família. Então, por favor. E aí, quando a gente fala de valores, ministro, eu quero dizer que nós estamos, sim, no caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. Muito bem, eu coloquei os dois aí, porque um cara primeiro fala de corrupção, e aí olha que louco isso. E aí eu falo isso sempre, desde sempre, para a gente entender como é que funciona o sistema capitalista. Toda vez que um ente privado entra numa jogada com um ente público, e ele está falando isso, que ouviu isso de investidores e de pessoas muito grandes do setor privado, tem problemas com corrupção, com governança. Tem problemas com corrupção. Ou seja, a corrupção, ela principalmente parte do setor privado. Se o setor público sozinho resolvesse essas coisas, não teria por que ser corrupto. Pouquíssima coisa poderia ocorrer, porque todo mundo estaria ali ao mesmo tempo se aproximando disso, né, para poder desenvolver. Encontrei na web. Então, o que é importante entender aqui é que não existe somente... Eu perdi a câmera, mas eu vou voltar com ela já já. Nessa fala dele é que a corrupção acontece dentro desse ponto de vista, desse ponto de vista que é do público e privado, e principalmente quando o privado entra na jogada. Qual que é a sacada para a gente entender isso lá para frente? É não deixar de perceber, gente, que existem formas diferentes de fazer as coisas. E quando você só pensa de uma forma, só pensa de um jeito, essas coisas, esse tipo de cara que está aí falando, a forma dele ver as coisas passa desapercebida, né? Esse tipo de conversa passa desapercebida. Olha só, ele está falando do centro básico da corrupção. E aí eu gostaria de falar com vocês um pouquinho mais sobre isso na fala da Damares. Essa gente que está ali, ela é puxa-saco, covarde e louca. Essa mulher acha que porque existiu em algum momento, lá no STF, algumas ações que pediam para aquela mulher não sofrer com um bebê que não ia nascer ou ia nascer com problemas muito sérios, ela está comparando com o coronavírus em termos de aborto. Então, o Supremo deixou claro que naquela situação o aborto seria permitido. Ela está comparando com o coronavírus. Qual é o problema dessa pessoa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essa pessoa, ela é uma mentalmente perturbada, acha feminismo da forma que ela vê, porque ela só está lá porque feministas lutaram para que ela chegasse a esse momento, né, na nossa história, e chegasse lá, mas ela não tem noção do que ela está falando. Presta atenção na fala da mulher, é de alguém louca, né? E aí ela fala uma outra coisa aqui na frente do outro vídeo que é importante a gente entender. E aí, presidente, só para encerrar, eu quero dizer para o senhor que a sua angústia tem razão de ser. Nunca houve tanta violação de direitos no Brasil como neste período. Direitos fundamentais foram violados. No nosso Disque 100 tem mais de 5.000 registros, ministros, de violação de direitos humanos. Mas o senhor tem uma ministra de Direitos Humanos e uma equipe muito corajosa. São mais de 5.000 procedimentos e ações que estão sendo construídos. Governadores e prefeitos responderão processos. Idosos estão sendo algemados e jogados dentro de camburões no Brasil. Mulheres sendo jogadas no chão e sendo algemadas por não terem feito nada. Nós estamos vendo padres sendo multados em R$90 mil porque estavam dentro da igreja com 2 fiéis. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos. E nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Se eles falavam
que nós éramos violadores de direitos, eles estão. Inclusive, o governador Wellington, agora, ontem, determinou que a polícia poderá entrar nas casas. Vocês não imaginam o que ele vai fazer. Poderá entrar assinou. A polícia poderá entrar na casa sem mandato. Então, assim, as maiores violações estão acontecendo nesses dias. Então, nós estamos fazendo enfrentamento, mais de 5 procedimentos. O nosso ministério já tomou iniciativa e nós estamos pedindo, inclusive, a prisão de alguns governadores. Então, tá aí algumas respostas. Valores, por favor. Ela fala com uma falta de autoridade, com a incompetência digna de qualquer discussão de botequim, né, de bar. Ela fala as coisas como se discute no WhatsApp. Então, lógico que aí eu volto a dizer novamente que eu tenho um problema sério de aceitar algemas nas pessoas e truculência da polícia. Tenho. E os governadores não são santos. Dória, o Witzel, não são santos, tá bom? A questão, o que ela citou, o Wellington, também não é santo. A questão toda essa pessoa, ela conseguiu dizer que dentro do período da vigência dela no Ministério dos Direitos Humanos, das Mulheres dos Direitos Humanos, é o período que mais teve reclamação. Só que ela fala de alguns pontos, alguns pequenos desvios, ou grandes desvios, seja do ponto de vista mais ali particular, mas ela não fala que talvez todas essas violações, essas denúncias, também tem a ver com o fato do governo, que ela faz parte, de fazer violações, cometer violações. Então, eu não sei, às vezes eu fico pensando se tem alguma lógica na cabeça dessa gente para eles poderem continuar falando desse mesmo tipo de coisa, mas ninguém parece prestar atenção. Olha essa aqui, uma situação onde um ministro fala esse tipo de coisa. Tem 3 anos que eu... Fui claro no penúltimo. Muito obrigado. Tem 3 anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses 3 anos eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto, era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem o jogo que é jogado aqui. Mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar.
A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo tiro. Odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é... Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo. Não pode ter ministro que acha que é melhor do que o povo, do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando bordoado e estou correndo risco. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. E esse é o meu sentimento extremamente chateado que eu estou vendo. Essa oportunidade se perder. Eu sou, evidentemente, eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância, é evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando, do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio, existem intrigas palacianas, estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Quem vai se dar bem são pouquíssimas famílias. Pouquíssimas famílias. Não se iludam. Não se iludam. Era isso. Muito bem. Aí o Weintraub vem falando sobre o quê? Sobre a necessidade de acabar com o sistema de pesos e contrafreios, né? Freios e contrapesos que a nossa Constituição garante e que a democracia sobrevive a partir daí. Ele está falando que se ele pudesse, ele já mandava prender todo mundo no STF. Se ele pudesse, ele mandava prender os deputados que são contra eles, ou contra eles da forma que eles veem, ou contra a forma que eles querem gerir o país. Esse cara e o puxa-saquismo todo estruturado ali por trás, é a cara do governo bolsonarista. É um cara que não é capaz, que demonstrou uma incapacidade, uma falta de relevância política e administrativa extrema, e que, ao mesmo tempo, ele precisa jogar a culpa em alguém. E ele está jogando culpa em todo mundo. Né? Aí eles vêm primeiro, ele fala, ali é claro para todo mundo, só você tendo muito burro de não entender, que ele está metendo pau no Partido Comunista Chinês. Esse cara sequer entende que existe uma forma de trabalhar que é pensando aí a partir do ponto de vista da política externa. Que ele não pode sair agredindo pessoas. O Bolsonaro acha que os chineses estão todos infiltrados em vários ministérios. Né? Que nós temos um Partido Comunista Chinês dentro do Brasil. É essa a visão que essa gente tem. E ele cria essa fantasia de que comunistas não prestam, de que existe ali uma necessidade de acabar com o comunismo no mundo, né? E ao mesmo tempo a gente é obrigado a comprar e vender para vários países comunistas como a China. Não é que não é comunista de verdade, mas de qualquer forma, do ponto de vista deles é comunista, porque está escrito comunista lá. O país que é mais capitalista talvez do mundo, que tudo na vida deles, no pensamento deles, é vender, comprar e explorar os mais fracos, é a China também, não é diferente dos Estados Unidos, não. A questão é, lá eles são parceiros, né, pensando de uma forma mais pragmática, eles são nossos parceiros comerciais. É daqui que eles compram muito do que eles consomem. Só que os Estados Unidos produzem a maioria das coisas que nós produzimos. O mundo não tem só o Brasil como celeiro, como quintal. Tem outros países também que podem se tornar. A questão toda é, esses idiotas podem queimar nossos filmes. Tanto é que já queimaram o Ernesto Araújo também, que nós deixamos de receber os respiradores na época que a gente estava entrando numa crise aqui, que era um planejamento que podia estar ajudando hoje a gente não ter tanto problema com pessoas morrendo. Tanto é que agora o idiota
e aí o idiota no sentido de não saber, não lidar com a política, só olhar para o seu umbigo. Do Ernesto Araújo veio a público falando que os Estados Unidos vai ceder para a gente 1.000 respiradores. Só que eles seguraram 2 meses atrás mais uma carga, só a primeira carga, 600 respiradores. Não deixaram vir. Então não tem dar. Os Estados Unidos não está dando nada, não está sendo legal com a gente. Mas esse tipo de conversa, esse tipo de fala, esse tipo de estupidez fez com que a China afastasse a gente dos negócios. E a gente podia estar sendo privilegiado hoje. Né? A gente podia estar, eu não estou dizendo que tirando dos outros, mas podia estar se produzindo muito mais para a gente aqui, sem nenhum medo, como os Estados Unidos fez. Foi lá, pousou vários aviões, pegou tudo que ele queria e veio para cá. Pagou em dinheiro, tirou vários países da jogada e eles não estão nem aí com nada. Os americanos continuam não estando nem aí com nada. Então, pessoas, volto num próximo vídeo para terminar a análise que eu fiz, né, essa discussão, e a gente se vê. Nos vídeos, vocês vão notar que existe ali uma marca d'água, que é do editor que eu usei para poder cortar e editar esses pedaços da fala, que é longo, né? É muito longo, a conversa é muito longa, o vídeo é muito longo, e aí eu acabei cortando em pedacinhos para facilitar a vida da gente, tá bom? Vejo vocês no próximo, fique aí, discuta, fale qual foi a impressão que vocês tiveram, para a gente continuar essa discussão. Abraços!